tarde, bem-vindos a mais um Sociedade Civil. Hoje voltamos a olhar para a importância da dieta mediterrânica e vamos perceber porque é que Portugal candidatou a sua dieta a Património da Humanidade, Património Imaterial e Cultural da Humanidade por parte da Unesco. Vamos saber tudo isto com a ajuda dos nossos convidados e parceiros. Vamos apresentar-lhe 3 receitas absolutamente fantásticas. Vou desde já abrir-lhe o apetite. Gaspacho, bacalhau com azeitonas e depois, para rematar, um crepe com fruta fresca. Tudo com produtos portugueses a pensar na nossa saúde. Para já, começamos com outras boas notícias. Há um livro contado às crianças sobre voluntariado. Vai ser apresentado amanhã às 2 da tarde no Jardim Zoológico. Venha daí conhecê-lo. A nossa primeira convidada está hoje para nos dar boas notícias. Está hoje connosco Conceição Zagalo. Olá, Conceição, muito obrigada, Fernanda, por, na sua agenda tão preenchida, ter tirado este docinho para estar a falar connosco. Preside ao grupo de reflexão e apoio à cidadania empresarial, que tem feito trabalho notável no domínio de colocar as empresas portuguesas a pensar na sociedade, na comunidade onde se inserem. É verdade, Fernanda. Somos uma associação com 12 anos de existência, que começou com 10 empresas, hoje somos 93, 95, peço desculpa, porque isto cresce todos os dias, cheias de empenho, cheias de pessoas como nós, que têm as suas crianças lá em casa, os seus parentes lá em casa, independentemente da faixa etária em questão, e, portanto, que pensam em si como forma interessante, depois de poderem estar nas empresas, também a serem mais produtivos e mais satisfeitos, acima de tudo, mais felizes. Sem dúvida. É porque essa é, de resto, uma das grandes conquistas do Grace. Nós chamamos-lhe Grace, este grupo de reflexão e apoio à cidadania empresarial. Todas as empresas que integram o Grace sabem que os colaboradores são ainda melhores e funcionam ainda melhor porque são colaboradores felizes, porque podem, por exemplo, fazer voluntariado. É verdade. Sabendo que não há organizações perfeitas, porque não há organizações perfeitas, há umas que se distinguem mais ainda das outras porque pensam nas pessoas. E pensam nas pessoas na sua essência. O ser humano é um ser, é altruísta por natureza e, portanto, nós gostamos de ajudar, de apoiar, de fazer e de estar envolvidos em causas. Às vezes estamos um bocadinho adormecidos e andamos tão preocupados com sermos bons profissionais que nos esquecemos que, para sermos bons profissionais, precisamos ser boas pessoas. E é um bocadinho isso que no Grace acontece. Cada vez mais aparecem empresas que, independentemente de terem 2 pessoas ou terem milhares de pessoas, se preocupam com as 2 ou com os milhares e com o bem-estar, o seu bem-estar o pessoal, o seu bem-estar individual. E as pessoas querem pensar no outro, as pessoas gostam de ser solidárias e é um pouco isso que inspirou inclusive este livro. Este livro nasceu com o grande mote do Somos Solidários. Este livro reúne então uma difícil escolha, eu sei, uma difícil escolha por parte de um júri de muitas das histórias que foram escritas precisamente por estes colaboradores das empresas que integram o Grace. Depois foi feita uma seleção e estas histórias ajudam a crescer. Daí o título deste livro, Aprender a Crescer, o voluntariado contado às crianças. Vai ser apresentado amanhã, a partir das 2 da tarde, no Jardim Zoológico de Lisboa. É claro que a diretora do Museu das Crianças, Margarida de Lancastre, e a Presidente do Conselho Nacional de Promoção do Voluntariado, Elsa Chambel, vão juntar-se a si, Conceição. Vai estar ao lado de 2 comendadoras. É verdade, é verdade. No dia 10 de junho, ambas foram condecoradas, não é? Exatamente. E as senhoras comendadoras juntam-se, menos comendadora, a Presidente do Grace, para falar deste livro. Este livro, que são 2 livros no fundo, estas histórias que são contadas, então, que foram escritas pelos variedíssimos colaboradores das empresas que integram o Grace, e depois, por outro lado, o voluntariado e as próprias crianças, não é verdade? É verdade. Com o grande benefício de todas as pessoas que podem estar a vê-la na televisão, nós não a temos lá assim amanhã, Fernanda, e é uma pena para nós. Amanhã estamos aqui em direto a falar de células estaminais, um tema bem importante também. Também é. Este livro nasceu precisamente, ele começou por ser pensado para os colaboradores das empresas contarem histórias. E no Grace, uma das grandes características que temos hoje em dia é que nada é estático.
Portanto, cada vez que subimos um degrau, temos mais degraus para subir e queremos subi-los. E, portanto, de repente, aquilo que eram histórias só de colaboradores de empresas passou a ser também matéria para poderem ser histórias das instituições onde já fizemos voluntariado no âmbito do GIR, do Greco Intervir, Recuperar e Organizar. Portanto, pedir a esses meninos que nos deem a sua visão do que é ser voluntário. E eles reagiram muito bem. O livro está pensado para crianças dos 6 aos 10 anos e, ao lançarmos o desafio às instituições, chegámos à conclusão que, por exemplo, uma delas, o Centro Social e Paroquial de Moscavide, desafiou os seus utentes todos, independentemente da faixa etária em que estão inseridos, dos 1 aos não sei quantos anos, a contarem histórias intergeracionalmente. E, portanto, temos aí aquilo que foi já uma encenação que reflete a opinião ou a sensação que pode ter uma criança de 1 ano ou um jovem menos jovem de 80 sobre o voluntariado. Encenaram, contaram, interiorizaram e estão felizes por verem o seu trabalho, no fundo, perpetuado para mais pessoas e para a humanidade, se quiser. E é muito curioso. Por isso é que não é nada de estranhar que ambos os logótipos, tanto do Ano Europeu do Voluntariado de 2011 como o Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e Solidariedade entre Gerações, este ano de 2012, estejam ambos logo na entrada, na abertura do livro, porque de facto estamos aqui a estabelecer uma ponte entre os 2 anos, não é? É verdade, Fernanda. E quando nós pensamos em contar histórias, eu acho que instintivamente o ser humano pensa em 2 faixas etárias distintas. Um contador de histórias tem que ser tradicionalmente alguém que tem mais experiência de vida e, portanto, foi de uma forma ou outra o que aconteceu neste livro, naturalmente, que temos gente de mais idade a contar histórias para crianças, mas depois temos crianças a contarem histórias para gente de mais idade. E cada vez mais o tema que este ano é celebrado pelo Ano Europeu, o envelhecimento ativo e a solidariedade entre gerações, está bem refletido nesse livro. Este livro estava para ser editado ano passado, a propósito do Ano Europeu do Voluntariado. E a Fernanda deu-nos um empurrão enorme para continuarmos, para sermos mais ambiciosos. Eu acho que a Fernanda inspira a ambição. E essa ambição levou-nos a casar o trabalho que começámos a fazer o ano passado com o trabalho que podemos fazer este ano, que é complementá-lo com a intergeracionalidade. Eu acho que está na altura certa, amanhã, portanto, editado para todos aqueles que vão a este lançamento, que decorre então no Jardim Zoológico de Lisboa, mas depois eu sei que vai ser um projeto para estar mais acessível a toda a gente, vai ser posto à venda para ajudar também instituições. É verdade. Amanhã está, portanto, no Museu das Crianças, depois na sexta-feira vai estar em Almodóvar, vai estar lá o nosso associado de Alta Cafés, no fundo, que também é um dos autores de uma das histórias, a partilhá-lo com escolas, com cidadãos e cidadãs locais. Depois, mais à frente, vai estar em Coimbra com o nosso associado CH Consulting e eu acho que corremos o risco neste momento de estar no país todo, porque o livro está fantástico. A ilustradora, a Graça Pereira da Cruz, fez um trabalho fantástico. Ela própria se deixou apaixonar pelo trabalho que ia fazendo. E como voluntária, diga-se passagem. E como voluntária, também, não é? Como voluntária. Isto é trabalho de voluntariado todo ele. É fantástico, portanto temos de dar os parabéns também. E quando precisámos de ilustrar a contracapa, isto é um desenho da ilustradora de quando tinha 4 anos, portanto... Da própria? Da própria. Já tinha talento aos 4 anos. Já tinha talento aos 4 anos. O de pequenino se torce o pepino. Sem dúvida. É a moral da história e, de facto, o que nós não podemos fazer, independentemente da faixa etária em que estamos inseridos. Sem dúvida. 4 anos... 80 anos, estamos cá para estamos sempre a tempo. E eu não poderia deixar, Conceição, de deixar também de falar consigo sobre um outro lançamento que foi promovido pelo Grace, e antes de se ir embora, porque eu sei que está cheio de pressa, queria falar de um guia prático que foi editado pelo Grace a pensar na responsabilidade social das empresas, porque sei que há muitas empresas que até querem aderir a esta, eu não diria uma moda, eu acho que isto está mesmo para ficar, tem mesmo de ser, não é? E há quem queira dar os primeiros passos, e vocês juntaram-se a um outro parceiro de sociedade civil, a CITA, a Comissão para a Igualdade no Trabalho e nas Empresas, e no emprego, neste caso, para lançar este guia prático, que qualquer pessoa pode consultar porque está disponível online. É verdade. E este guia, com esta capa, que nos foi oferecida também para o bono por um autor, pelo Luís Bivar, já é a segunda edição.
Nós, quando fizemos o primeiro guia em 2006, creio eu, ele era pertinente, esgotou e relançámo-lo também o ano passado, já com mais casos práticos, mais indicadores de como dar os primeiros passos para a responsabilidade social, como aculturar as empresas portuguesas, independentemente da sua dimensão, para esta dimensão estratégica da responsabilidade social como parte importante do seu negócio. Tem sido também, já com a nova capa, profusamente difundido, distribuído. Ele é muito bom, até porque tem um questionário, tem uma espécie de um questionário que é indicador do que é que eu já fiz, o que é que eu ainda não fiz, o que é que eu posso fazer, onde é que eu posso caminhar para levar a exercício a minha prática de boa cidadania. A ver, a não perder. Está disponível online e, portanto, neste momento, porque a vossa página está em reestruturação, pode aceder através da página do nosso parceiro, a CIT, Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego. Portanto, aqui fica também uma outra boa notícia do trabalho excelente que este grupo de reflexão e apoio à cidadania empresarial tem vindo a fazer. Eu espero, Conceição, que continuem a juntar empresas. É sinal que estamos cada vez com uma saúde empresarial cada vez melhor, não é? Juntaremos, até porque temos cada vez mais pessoas nas empresas que querem aderir às causas. Sem e esta causa é uma muito boa causa. Obrigada. Eu agora, Conceição, vou defender uma causa que eu também gosto, que é a dieta mediterrânea, que eu sei que também é fã da nossa comida. Sou, sim, senhora. E, portanto, desafio-a a sair connosco para juntar-nos a dois convidados muito especiais que vão estar connosco também ao longo do nosso programa. Falo-lhe do chefe Luís Figueiredo e da dietista Margarida Barradas. Eles vão estar em conjunto e ao longo do nosso programa na cozinha dietética da Escola de Diabetes. Portanto, é uma escola de cozinha saudável. Já lhe vamos falar também dos cursos que esta nossa Associação de Promoção e Proteção dos Diabéticos de Portugal tem vindo a promover e vai promover agora ao longo dos próximos dias. Mas para já vamos aprender a fazer um prato tipicamente português e muito bom agora para os dias mais quentes. Um gaspacho. O gaspacho tem muitas coisas importantes. Tem muitos alimentos ricos em fitoquímicos, que são aqueles componentes que dão a cor ao tomate, ao pimento. Também temos azeite, que é um dos principais componentes da dieta mediterrânica. No tomate temos muito licopeno, que é um antioxidante muito poderoso, que está muitas vezes associado à redução do cancro da próstata e também outros tipos de cancro do tubo digestivo e do colo do útero também. Portanto, é uma refeição cheia de vantagens. Vamos começar por arranjar os legumes. Começamos pelo tomate, por exemplo. Quantidades têm a ver um pouco a gosto com quem vai comer, ou seja, normalmente é uma quantidade equilibrada de pimento com o tomate e depois também com o pepino, e depois aí vamos reduzir na cebola e no alho, porque são sabores muito mais intensos e que, se forem quantidades excessivas, vão absorver e eliminar todos os outros. Até porque a qualidade nutricional desta entrada é muito boa, mas em termos de calorias, temos aqui uma refeição, uma entrada com muito pouco valor calórico. Portanto, terá valor calórico devido ao azeite que vai ser adicionado, mas todos os vegetais que são aqui utilizados têm um pouco valor calórico. Tem muito valor nutricional devido à riqueza em antioxidantes. Esta entrada é uma bomba antioxidante, podemos assim dizer. Vamos triturar os ingredientes todos. Os temperos do líquido vai ajudar a que os elementos sólidos se desfaçam. Para dar um corpo ao gaspacho, vamos utilizar uns cortãozinhos de pão, que dá uma beleza e também, depois, quando se for a comer, dá um toque.
estreladiço, crocante, interessante. Por favor, doutora. E temos assim uma entrada com um cheirinho de hidratos de carbono, com azeite, que é das melhores gorduras de que podemos dispor, com vinagre, que vai contribuir para diminuir o esvaziamento gástrico e deste modo aumentar a saciedade, e uma série de legumes e de vegetais que são ricos em antioxidantes, como já disse, e em vez de irmos muitas vezes à procura de medicamentos, por que não procurar um medicamento numa entrada destas? Que boa maneira de começar um programa à mesa com amigos, sim, os nossos parceiros ao longo destes 6 anos já se tornaram nossos amigos, e com um gaspacho. A seguir ainda vamos provar com os olhos, naturalmente, um bacalhau com azeitonas e vamos rematar com crepes de fruta fresca. E a que propósito é que estamos hoje à mesa e a falar de comida? Portugal apresentou a candidatura da sua dieta mediterrânica a Património Imaterial e Cultural da Humanidade da Unesco. E se a candidatura for, de facto, aprovada, Portugal vai juntar-se, e Portugal, Chipre, Argélia e a Croácia vão juntar-se à Grécia, à Espanha, à Itália e Marrocos, que já desde 2010 integram esta lista tão especial. Um dos coordenadores da candidatura portuguesa é o engenheiro Vítor Barros, está hoje connosco em nome do Ministério da Agricultura, que foi quem apresentou esta candidatura. Muito boa tarde, Vítor, e obrigada por estar hoje aqui connosco. Integra o Instituto Nacional de Recursos Biológicos e necessariamente é curioso pensarmos que já falamos há tanto tempo de dieta mediterrânica, agora integrar esta lista será uma mais-valia também para nós portugueses nos apercebermos da importância da nossa dieta? Claro, é uma mais-valia muito grande e em vários vertentes. Só lhe corrigia, a Argélia acabou por não aderir. Não aderiu. Portanto, são 7 países, São a candidatura são 7 países. A Espanha, Itália, Grécia e Marrocos já a têm aprovada há 2 anos. E agora juntou-se o Chipre, Croácia e Portugal. É uma nova candidatura do 7, mas pronto. Foi... O 7 como é um número mágico, exatamente, diga, não é? É um número primo. A candidatura foi efetuada no passado mês de março, 30 de março, era o limite da candidatura. Foi entregue na Unesco, conjuntamente com mais 54 candidaturas. Portanto, entraram 55 candidaturas, é evidente que não é tudo na área alimentar, mas foram 55 candidaturas a Património Cultural e Material da Humanidade, de 44 países, sendo que 11 países pela primeira vez depositavam um dossiê na Unesco. Qual é a mais-valia disto? De facto, Portugal, não sendo um país digamos, geograficamente mediterrâneo, ou de posição mediterrânica, é atlântico, somos atlânticos, mas, de facto, toda a nossa natureza e toda a nossa cultura é mediterrânica. E está provado, está aqui o Sr. Professor Carragete e a doutora Elizabeth Pinto falaram disso com muito mais propriedade que eu, as características benéficas para a saúde da dieta mediterrânica, e ela tem vindo, de facto, temos-nos vindo a afastar desse modelo e desse padrão alimentar. E, portanto, há que, no fundo, refundar este padrão alimentar, que é, de facto, importante e que hoje é um grande desígnio nacional, quando nós temos problemas orçamentais e sabemos o peso que têm as despesas do chamado Serviço Nacional de Saúde, e, portanto, sabemos que uma alimentação preventiva pode ajudar a resolvermos este tipo de problemas. Do ponto de vista turístico, nós hoje sabemos que muita gente se desloca, digamos, a países onde há uma boa gastronomia, uma gastronomia que é reconhecida. Turismo e nós hoje, gastronómico, exatamente, quase, não é? Hoje é um produto estratégico nacional. A gastronomia portuguesa é um produto estratégico para o turismo. E quando nós temos um problema que ainda não se resolveu, que há, digamos, alguma expectativa, e há agora uma meta que é em 2020 atingirmos a nossa autossuficiência alimentar. Nós importamos cerca de 8 mil milhões de produtos agroalimentares.
E nós temos os tais produtos mediterrâneos que são reconhecidos em muitos países, o vinho, o azeite, os cereais, os hortícolas, as frutas, onde o nosso país tem de facto um potencial muito grande de produção e que, para além de substituir muitas das importações que fazemos, podemos ainda aumentar as exportações. É verdade que isso está a acontecer, nós estamos a aumentar bastante mais as exportações do que as importações. As exportações agrícolas vão à frente das exportações do resto da economia, portanto é de facto um setor que tem estado com alguma dinâmica e eu penso que se nós virmos esta candidatura aprovada, e eu penso que tem todas as condições para o ser, poderá haver aqui mais um impulso e voltarmos a falar cada vez mais destas questões, pode ser extremamente importante para todos estes setores, porque ela é multidimensional. Mete saúde, mete turismo, mete agricultura, mete... Aliás, os parceiros que fizeram a proposta em conjunto envolvem precisamente todas essas áreas. Desde a área da saúde, o turismo de Portugal, não é? Se pudesse dizer, passou-me dizer isso. É que, mas, de facto... Vítor, se me permite, fazemos mais uma ronda de perguntas, até porque temos vários parceiros a quem devemos também agradecer o facto de terem disponibilizado para se candidatarem, nomeadamente a região de Tavira. Mas temos um coração saudável nas mãos. É um mais recente livro editado pelo nosso próximo convidado, o professor Manuel Oliveira Carrejeta, está hoje connosco, também em nome da Fundação Portuguesa de Cardiologia, que preside. Isto porque a Fundação foi, de facto, uma das grandes impulsionadoras desta candidatura. Porque, de facto, professor, se não forem os médicos também, e eu posso falar da sardinha, porque faz parte da dieta mediterrânea, mas a puxarem a brasa para esta sardinha, a candidatura, se calhar, teria menos força. Porque isto é, acima de tudo, uma questão de saúde. É isso mesmo. Aliás, hoje em dia podemos considerar que existem várias dietas, né, da japonesa, várias dietas, e de facto aquela que tem mais evidência científica de fazer bem à saúde é a dieta mediterrânica. E isso é reconhecido. Eu até acho muito interessante quando os meus colegas, quando tem colegas cá que vêm visitar Portugal, norte-americanos, ingleses, alemães, etc., eles vêm, para além da parte científica e também conhecer o país, estão muito perto, falam sempre que temos que comer alimentos de dieta mediterrânica, porque é saudável e é saboroso este tipo de alimentação, que tem como base, como o Sr. Engenheiro Vítor Barros já referiu, temos o problema do azeite, que é um alimento mágico, que o Homero, na antiga Grécia, considerava como o ouro líquido, e que o Hipócrates considerava um medicamento indispensável e que tem as tais propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, portanto, que permitem realmente aos consumidores, além do sabor extremamente agradável do azeite, de temperar a alimentação, tem uma ação de prevenção do infarto de miocárdio, do cancro, até da obesidade, da síndrome metabólica. Portanto, tem umas propriedades extremamente importantes. E os estudos estão aí, e é nessa base que hoje não se discute que de facto, a dieta mediterrânica, temos a própria American Heart Association, que é uma entidade, que é a Fundação Norte-Americana de Cardiologia, que é considerada a entidade quase que máxima a nível mundial nestas áreas, hoje considera que o padrão alimentar ótimo, depois de várias evoluções, desde a evolução de que a gordura em geral era má para a saúde, depois a ciência avançou, deixou de ser a gordura má para a saúde, passou a ser algumas gorduras eram más para a saúde, outras eram boas, aquela dicotomia do bom e do mau. Depois veio aquelas dietas de tipo hidratos de carbono, portanto, o excesso de farináceos, seria mau. E, finalmente, nesta década, a American Heart Association considera a dieta mediterrânea como o padrão alimentar ideal. E por isso mesmo é que, nos registros que existem, relativamente a seres vivos, tanto a mulher como o homem que estão registados e que se sabe de certeza que viveram mais, são pessoas oriundas da região mediterrânica. E é curioso porque o primeiro capítulo do seu livro, Como Ter um Coração Saudável, é precisamente dedicado a esta questão da dieta mediterrânica. Eu acredito que
Também acredito que rapidamente integrará esta lista da Unesco, acima de tudo, para ser reconhecida a nível mundial como elemento de saúde e não só, como o engenheiro Vítor Barros salientou, é, digamos que uma nota positiva para vários setores, nomeadamente quando se fala em agricultura e evitar as importações e se calhar até exportar os nossos grandes produtos. Estou a lembrar-me, por exemplo, do azeite, da azeitona, da uva, do vinho e não só. Por isso mesmo, ligado também a este setor, temos connosco a Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas de Portugal, a Confagri, hoje connosco a engenheira agrónoma Maria Antónia Figueiredo. Muito boa tarde, engenheira, bem-vinda ao nosso programa. Deixe-me, em seu nome, transmitir os parabéns ao senhor Comendador, o presidente da Confagri, que também no passado dia 10 de junho recebeu uma comenda de mérito pelo trabalho que tem vindo a desenvolver ao leme da Confagri, mas também um trabalho pela sociedade civil. Obrigada, Fernanda. Cumprimentar também os senhores telespectadores. Para nós, Confagri, é uma honra o Sr. Presidente da República ter condecorado o Presidente da Confagri com a comenda de mérito agrícola. Isso é, digamos, enquadrado dentro do Ano Internacional das Cooperativas. Eu queria me associar ao início do programa às notícias positivas. O ano 2012 é o Ano Internacional das Cooperativas e hoje falou-se aqui da responsabilidade social das empresas e sabemos que a responsabilidade social das empresas é uma questão nova e nas cooperativas agrícolas é um princípio, é a sua essência, é um dos princípios das cooperativas agrícolas e não só. É um dos seus princípios, é a solidariedade, é pensar nas pessoas. Portanto, o capital não é o importante são as pessoas, é dar resposta às necessidades das pessoas enquanto cooperantes e das pessoas que trabalham nas cooperativas. O principal capital é humano, não é? O principal capital. Portanto, essa é a essência, digamos assim, das cooperativas agrícolas e este ano que se está a assinalar o Ano Internacional das Cooperativas, para nós é um aspecto muito importante e daqui nós juntarmos às boas notícias do início do programa e estamos muito satisfeitos que as empresas agora reconheçam que esse modelo do setor cooperativo é um modelo que deve ser seguido. Em relação ao tema que nos traz aqui hoje, eu gostaria só de complementar, vamos dizer assim, em relação ao que disse o engenheiro Vítor Barros, há também o aspecto social, porque o facto de nós estarmos com a dieta mediterrânica mais valorizada, com mais visibilidade, isto também promove que se produzam mais produtos locais, mais produtos da época, que se mantenham as tradições, que se utilizem as práticas culturais que existiam aqui há uns anos atrás e também a parte do emprego. Porque se nós tivermos mais produtos locais, mais produtos tradicionais, mais produtos que são aqueles que têm a ver com esse padrão alimentar mediterrâneo, vamos ter com certeza mais pessoas ligadas à agricultura. Esperamos que os jovens que neste momento estão desempregados, há centenas de pessoas desempregadas, que pensem na agricultura também como uma forma alternativa. Aliás, se me permite, nós daqui a pouquíssimos dias vamos fazer um programa dedicado precisamente ao Impulso Jovem e vamos falar desta grande aposta na agricultura. Porque agora começa a Cirina, que há uns tempos atrás era um bocado demodé, não tinha estatuto ser agricultor ou ser empresário agrícola ou até mesmo viver no mundo rural. Claro, agora começa a Cirina e, portanto, é o grande desafio que é colocado, digamos, à população mais jovem, que seja agricultura, mas também que seja outras atividades ligadas à agricultura e que possa ser, por exemplo, como tínhamos falado há bocadinho aqui antes do programa começar, restaurantes ou lojas com produtos tradicionais, com produtos portugueses. Nós também temos muita esperança que haja um aumento da produção nacional, porque nós temos metade do país que está desertificado e despovoado e, portanto, esse país tem que produzir alguma coisa. Sabemos que nem toda essa metade do país tem condições para produzir as maçãs ou para produzir hortícolas, mas há ervas aromáticas, há outro tipo de produtos que podem ser promovidos e que são muito importantes. Nós sabemos que, por exemplo, o excesso de sal que se utiliza atualmente também é um aspecto muito negativo para a saúde e, por que não, temos muitas serras e muitas regiões do nosso país onde tem potencial para a produção de plantas aromáticas que poderão ser também uma alternativa. Sabemos que há na dieta mediterrânica também as leguminosas secas, como o grão, como o feijão, que aqui há uns anos atrás se utilizava, fazia parte, digamos, da dieta das pessoas e que agora também caiu em desuso. E que temos Nós falamos do grão de bico na passada semana, sabe
propósito de que, Diana? Da felicidade. Contribui para a bico, felicidade. muita serotonina num prato de grão de bico. Portanto, nós ficamos muito felizes de dar esta boa notícia. Eu agora também posso referir que fui ao Festival do Xíxaro, que se realizou em Alveiazre, que terminou agora no domingo. O xíxaro é uma leguminosa. Exatamente. Tem o formato do tremoço e tem mais ou menos o sabor do grão e que, digamos, a sua confecção também é semelhante. E aqui há uns anos atrás era uma alimentação a que toda a gente recorria e que agora está de volta. E, portanto, estes produtos mediterrâneos também vão conduzir para que haja este impulso da agricultura e do mundo rural. E é claro que já temos muitos telespectadores muito atentos a dizer, mas Portugal nem sequer toca no mar Mediterrâneo. É verdade, mas é um padrão alimentar ancestral, praticado por uma série de povos que viviam em torno do mar, e daí a dieta mediterrânica ser também aplicada quando se fala em dieta de Portugal. Elizabeth Pinto, muito boa tarde e obrigada por estar connosco hoje. É nutricionista e é também professora convidada da Escola de Biotecnologia da Universidade Católica do Porto, e é curioso porque de facto, geograficamente estamos perto, mas não somos banhados. Deveria falar-se antes de uma dieta atlântica? Bom, e por vezes fala-se e apontam-se algumas diferenças entre uma e outra, mas acabam por ter muitas semelhanças também, não é? Não é? Muitas das características da dieta mediterrânica já foram aqui faladas. De facto, a utilização do azeite como gordura de eleição é uma das características fundamentais. E além disso, o consumo abundante de hortícolas, de frutos da época. Curiosamente, a aposta nos frutos da época, que são, do ponto de vista nutricional, os melhores, do ponto de vista económico também acabam por ser os mais baratos. E uma das características da dieta mediterrânica é o consumo de fruta fresca durante o verão, durante a altura em que há fruta fresca, e do consumo de fruta seca, mais na altura do inverno, o figo, a ameixa seca, que acabam por ser também alimentos muito característicos desta dieta mediterrânica. Mas é curioso, se calhar a Elizabeth concordará, e todos devem concordar, quando falamos em dieta mediterrânica não é apenas aquilo que é colocado à nossa mesa, não é apenas um padrão alimentar. Não, a dieta mediterrânica de facto tem essa vantagem. Aliás, quando se começou a estudar muita relação da alimentação com a saúde, nós começamos numa altura em que falávamos muito de nutrientes e associávamos este nutriente com a saúde, e depois passamos a alimentos, e agora percebemos que de facto devemos falar em padrão alimentar, e o padrão mediterrâneo é mais do que um padrão alimentar, é um estilo de vida. Não é? Estilo de vida. Aliás, na base da pirâmide da dieta mediterrânica nós temos a sugestão da atividade física e também do aspecto do convívio nas refeições, não é? Um bocadinho por de corte com aquele estilo de vida de alimentação muito rápida. Fast food, comer em pé, fast food, porque coisa. A definição de fast food é mesmo essa, é comer rápido, não é? O prazer, o convívio no momento das refeições. Isso é muito típico dos povos aqui à volta do Mediterrâneo, não é? Exatamente. Turcos, portugueses, espanhóis, italianos, gostamos, então agora com o euro, gostamos de estar... Aí se calhar não estamos a ingerir os melhores alimentos, mas o que é certo é que o convívio, não é? À refeição. E é uma das características também daquilo que se chama a dieta. Porque normalmente associamos sempre dieta a uma coisa aborrecida, que vai obrigar a sacrifícios. Não é? E aqui não é, não é? Aqui não é, não é? Mas também existe aquele aspecto dos produtos não serem processados, não é? São cozidos ou comidos crus. A cozinha é simples, é uma cozinha muito simples. E as sopas, portanto, há determinada forma de cozedura, não é? Já muitas vezes temos ouvido. Este gaspacho que acabamos de ver, não é? Não é? Simples, rápido. Mas o padrão, nós aqui quando falamos em padrão alimentar, nós há bocadinho, quando eu vinha para cá, alguém falava na dieta, então esta dieta vai emagrecer. O que nós estamos a falar não é isso. Estamos aqui a falar em alimentos. Agora, em Portugal, esses produtos que são os mais importantes no chamado padrão alimentar mediterrâneo, que são produzidos em Portugal, é o que nós produzimos mais, que é o azeite, que são as frutas, as hortícolas ou os legumes, como a maior parte das pessoas, até alguns laticínios, os figos secos, a amêndoa, a noz, tudo isso, as leguminosas. Isso é que é a nossa aptidão. Portanto, nós não somos os grandes produtores de cereais de sequeiro, por exemplo. Temos que importar 75% das nossas necessidades. Agora, nós temos clima e solo
para produzir estes produtos que são aqueles que são utilizados por este padrão alimentar mediterrâneo, não propriamente por estarmos ou não estarmos junto ao Atlântico, termos o clima que é bom para a produção de estes produtos que são utilizados no padrão alimentar mediterrâneo. Exatamente. Aqui, aliás, eu só para acrescentar, que isso porque é importante, se as pessoas estão aí a comentar que nós não estamos na piscina do Mediterrâneo, o clima mediterrâneo não tem nada a ver com o Mediterrâneo. Quer dizer, por exemplo, com o mar só. Quer dizer, por exemplo, o Chile, que é um país muito comprido, é um país com mais de 2.000 km de comprimento, tem uma zona, na zona da cidade de Santiago e de Vinha del Mar, de clima mediterrâneo. E fica no hemisfério sul. A cidade do Cabo, na África do Sul, tem clima mediterrâneo. E por isso é que concorrem. Ainda me lembro nas aulas de geografia de aprender o clima mediterrâneo, que não tinha muito a ver com o mar. Com a nossa produção de azeite, etc. Isto tem a ver com exatamente a latitude de 30 a 45 quer dizer, graus de latitude, tanto faz ser hemisfério norte como hemisfério sul, e é o clima onde se dá a oliveira. Quer dizer, a oliveira subsul. E, portanto, como a senhora engenheira disse, a agricultura e os produtos agrícolas dependem do clima. Este clima condiciona este tipo de agricultura e este tipo de agricultura condiciona o nosso tipo de alimentação. Portanto, o clima mediterrâneo não quer dizer bacia do Mediterrâneo, mas é muito mais do que isso. Já agora confirmado, convencionalmente, os únicos países que não são banhados diretamente pelo Mediterrâneo e que são considerados países mediterrâneos é Portugal, Jordânia e Iraque. Portanto, são países convencionadamente considerados países mediterrâneos. E que considerados não serem banhados diretamente, mas depois há, digamos, a geografia. Nos Estados Unidos, a Califórnia tem uma zona de clima mediterrâneo, e por isso é que produzem os célebres vinhos da Califórnia. A Argentina, na zona de Mendonça, e eu até lhe digo, eu ao princípio tinha dificuldade em perceber, quer dizer, quando os meus amigos sul-americanos diziam que o melhor vinho da América do Sul era o vinho argentino, eu tinha dificuldade em perceber isso. Porque a vinha dá-se no clima mediterrâneo, em princípio em frente a uma costa ocidental, junto a um mar de águas relativamente frias. E a Argentina, quer dizer, o que acontece é que o Chile tem uma largura só, em média, de 80 km, e Mendonça fica a uma distância, não chega a 200 km do mar. Assim como o Alentejo tem um grande produtor de vinho e não fica... Sim, mas eu ia lhe dizer isso. Por exemplo, a zona de Évora e de Beja não fica junto ao mar, mas beneficia do clima mediterrâneo. É alentejano. É como o melhor azeite da América do Sul, também é alentejano. Ou do Douro. Porque aqui esta questão no fundo, dos alimentos serem nossos, não apenas no sentido de promover aquilo que é nosso, no sentido de ajudar os agricultores, promover a nossa agricultura, mas também estamos em plena cimeira Rio+20. Há um fator de sustentabilidade que não podemos esquecer e isto também conta para a dieta orçamental do país, não é? Se incluímos na nossa dieta e preferimos sempre produtos comprados localmente, diretamente aos produtores portugueses de época, estamos, sem dúvida, aí sim, aí é uma dieta orçamental, não é? Vamos ver, nós sabemos que uma laranja ou outro produto que vem da América do Sul, ou que vem da África, ou que vem da China, ou da Índia, que vem em barcos e em contentores, portanto esses produtos muitas vezes têm que ser colhidos cru, ainda sem estar no seu estado de amadurecimento ótimo, por isso as suas características em termos de riqueza de nutrientes é inferior. Entretanto, tem que levar alguns produtos químicos para se poder manter ainda naquele estado de maturação. Tem o transporte, como sabemos, os combustíveis e, enfim, o ozónio, que é muito importante, a pegada, que é muito importante na atualidade. E todos esses aspectos contam em termos do económico. E nós insistimos muito em dizer que há sempre aquelas pessoas que dizem, mas os produtos portugueses podem ser mais caros. Nós dizemos sempre que se for o produto da época, esse produto não é mais caro. Claro que... E até mesmo os biológicos. E até mesmo os biológicos começam a ser mais equiparados. Portanto, os biológicos são aqueles que não têm produtos químicos e que... Mas existe uma outra forma que é intermédia entre o convencional e o biológico, também é de muita segurança, que é a chamada produção integrada. Ou seja, quando se produz, e a fruta hoje em dia, as casas que vendem
fruta e que vendem hortícola já exigem aos agricultores que façam sob o método de produção integrada. Isto é, não podem aplicar os tratamentos e os produtos que querem. Só podem aplicar os produtos homologados e têm que ter obrigatoriamente um técnico que os acompanhe e que só colocam as quantidades que são necessárias e trabalham muito por antecipação. Isto é quase comparado com a doença, quer dizer, se nós tivermos, é a prevenção. Se nós tivermos uma alimentação com produtos mais saudáveis e fizermos exercício físico, temos menos probabilidade de ter uma doença. Na produção integrada, o modelo é o mesmo, é um acompanhamento sempre muito sistemático, exatamente, para pensar também nas questões ambientais e na saúde dos consumidores. E é curioso porque, de facto, quando falamos deste estilo de vida mediterrâneo, por assim dizer, professor, há esta perspectiva não apenas daquilo que se come, mas também como se come. Exatamente. O facto de comermos mais devagar. Já tivemos aqui também outros especialistas a explicar a importância de comer devagar, o convívio que normalmente temos à refeição. E depois, não esquecer, não é só ver futebol, se calhar é também jogar, uma caminhada, dançar. Portanto, atividade física moderada para quem tiver algum tipo de problema de saúde, mas nunca deixar de lado o problema do convívio, da qualidade de vida, de comer numa esplanada, ao ar livre, quer dizer, com a família e os amigos. Sim, nós temos esta bênção deste sol, comemorar, não é? Festejar. A festa. E o que acontece muito hoje em dia, há um padrão alimentar na Europa do Norte e nos Estados Unidos, que é as pessoas comerem ao computador. Pegam num tacho, e vão comer enquanto estão a ver as notícias do computador. Quer dizer, isso é completamente contraproducente. Queria só aqui referir uma coisa que eu acho que é importante. Foi uma notícia que aconteceu há pouco mais de 2 anos, que foi uma coisa mediática extremamente importante e que eu penso que os médias não entenderam. Foi quando a Michelle Obama, a mulher do Presidente, resolveu pôr uma horta nos jardins da Casa Branca. O objetivo é chamar a atenção do povo americano como era importante comer os alimentos produzidos localmente, não processados, porque um alimento que é, digamos, é colhido e consumido a seguir tem muito mais nutrientes quando é transportado nos contentores, como a senhora engenheira referiu. O alimento vai perdendo micronutrientes, então tem muito mais riqueza. Eu, por exemplo, eu tenho um colega alemão de Heidelberg, que para ele o maior prazer quando me vê, foi uma vez que veio à minha casa, digamos, no meu jardim, colheu uma laranja. Ele colheu pela primeira vez na vida dele, colheu uma laranja de uma árvore, e o sabor dessa laranja, e ele também sabia que o conteúdo em nutrientes era muito superior ao do mesmo produto que ele comia na Alemanha quando ia comprar ao supermercado. Claro, há diferenças. É completamente diferente. E da próxima receita nós vamos perceber como é que se faz um bacalhau com azeitonas, tipicamente também português, mas é curioso esta perspectiva e o Vitor trouxe-nos aqui um livro sobre as ervas aromáticas. Já vamos falar também da importância das ervas aromáticas e também uma dieta orçamental se tiver as ervas aromáticas no seu quintal ou mesmo na sua varanda. Não precisa de muito mais espaço do que um simples canteiro, não é? Os vasinhos. Mas para já, vamos mais uma vez ao encontro da dietista Margarida Barradas e do chefe Luís Figueiredo. Eu recordo que estamos na cozinha da escola, uma verdadeira escola de cozinha da nossa Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, que tem vindo a promover cursos de cozinha saudável. Posso desde já dizer-lhe que no próximo dia 22 de junho o tema é piqueniques. Portanto, na página da apdp.pt pode saber mais sobre estes cursos, as várias datas, como fazer a inscrição e o próximo é sobre piqueniques. Não sei se um bacalhau com azeitonas é a melhor coisa para levar para um piquenique, não deve ser, mas garanto que para um almoço de domingo é certamente fantástico. Ok, então vamos começar por refogar ligeiramente esta cebola. Ou seja, atenção aos refogados, não devemos deixar refogar muito, porque é um processo não muito agradável, vai queimar a gordura e vai dar um sabor não muito agradável e nada a cebola, e vamos deixar estar num brando e até se possível tapado para que a cebola confeccione e não ganhe muito cor, não faça aquele aspecto de refogado. Vou deixá-la estar aqui, vou colocar um pouquinho de sal e vamos manter tapada em lume baixo para ela ir confeccionando. Entretanto, temos a batata já cozida com pele, ou seja, isto também é
uma dica que eu deixo aqui para se fazer puré, deve-se cozer sempre as batatas com pele para proteger a batata e para não deixar que os amidos que elas têm fiquem na água, por isso cozem-se com pele, depois pelam-se, depois cozidas e o puré vai ficar muito mais agradável. Depois de cozida, a pele sai e mantemos as características da batata intactas. Aqui com o alho já está cozido, ou seja, usamos alho por rama, usamos o alho por rama, ou rama de alho, como queremos chamar. Também poderíamos ter utilizado o alho de bola, a cabeça do alho, que é um bulbo que tem mais alho, mais produto, mas que é mais difícil de encontrar, por isso optámos por trazer um produto mais fácil de encontrar na loja e que a nível de aroma, o que nós queremos aqui é aromatizar este puré de batata, é óbvio que vamos dar alguns nutrientes que o alho tem, mas o objetivo principal é dar este aroma muito fresco que o alho tem. Vamos fazer a ligação. Portanto, vamos colocar o bacalhau no forno, ou seja, o bacalhau tem azeite mais ou menos a 1/3 da sua altura. Tem os aromáticos também para perfumar o azeite que vão dar sabor ao bacalhau durante a sua confecção. No forno está uma temperatura de cerca de 120 graus, em que mais ou menos 15 minutos será o tempo suficiente para este bacalhau ficar suculento, a lascar e com um sabor do azeite muito interessante. Vamos avançar com os espinafres. Já está quente e vamos juntar então os espinafres para que eles confeccionem. Os espinafres vão começar a confeccionar, vão começar a murchar, devem ser envolvidos para que todos confeccionem ao mesmo tempo. No tincherry, fácil de encontrar, é interessante. Vamos utilizá-lo, lavá-lo previamente, como já foi. Depois vamos cortá-lo ao meio, para realçar também a sua beleza interior. E colocá-los na frigideira com um bocadinho de azeite, para que eles ganhem um bocadinho de cozura, mas uma cozura muito ligeira, porque nós queremos manter a sua frescura natural do tomate preservada. A vantagem de termos muita cor nos pratos não é só por uma questão visual, que é também extremamente importante, mas também porque quanto mais coloridos forem os vegetais, quanto mais verdes, quanto mais vermelhos, quanto mais amarelados forem os vegetais e também os frutos, maior quantidade de vitaminas antioxidantes terá e também maior quantidade de polifenóis, que são os tais fitoquímicos que são extremamente importantes e que têm características semelhantes às vitaminas no nosso organismo. Então, o bacalhau já está. Temos que tirá-lo. Temos o bacalhau que não ganhou cor, porque o objetivo era mesmo esse, não ganhar cor. Agora, muito exatamente. Vamos começar a colocar um pouquinho de puré. A cebola.
Estamos aqui cheios de fome, ou pelo menos cheios de vontade de provar estas especialidades confeccionadas pelo chefe Luís Figueiredo, à ajuda da dietista Margarida Barradas, nestes, não verdadeiro hoje, curso de cozinha em direto. Relembro, os cursos de cozinha saudáveis, cozinha saudável, são promovidos então pela Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, e no site apdp.pt pode saber mais sobre estes cursos e como inscrever-se para aprender a fazer estas e outras coisas. Elizabeth, às vezes, e sobretudo na nossa dieta, às vezes é preciso um bocadinho mais de intuição, não é? E depois conjugar os nossos saberes, os nossos sabores, porque, como estava a referir, por exemplo, é muito mais rápido do que cozinhar, se calhar, outras coisas vindas do outro lado do mundo, não é verdade? É verdade. E, de facto, quando se gasta pouco tempo a cozer os alimentos, há muito maior preservação destes fitoquímicos que a doutora Margarida falava, os fitoquímicos, antioxidantes, vitaminas, todos esses nutrientes que acabam por se perder muito para as águas de cozedura. Portanto, se nós partirmos do princípio que parte deles, e como já foi aqui referido, são perdidos durante o transporte, desde a colheita até que eles chegam até nós. Se depois ainda perdemos mais nutrientes durante a sua confecção, portanto, quando nós vamos comer aquilo que nós dizíamos que eram muito ricos em vitaminas, a verdade é que já é apenas um esqueleto e poucas vitaminas têm. Pois estas escolhas, não é? O azeite, as azeitonas... Verdade, que são alimentos muito característicos. Só referir também que quando utilizamos métodos mais simples, por um lado, muitas vezes utilizamos, portanto, permite-nos valorizar muito mais o sabor dos alimentos. Por exemplo, a questão de cozer a vapor os legumes. Se nós cozermos com muita água, o que vai acontecer é que vamos ter que adicionar muito mais sal, senão não vão saber absolutamente nada. Para já, as tais vitaminas e não só, que são hidrossolúveis, não é? Portanto, desaparecem na água. O potássio, e cozer a vapor é tão mais rápido, normalmente. Para já, porque os legumes até ficam mais rijinhos, mantêm a sua forma, não ficam... passados, não é? Assim, um bocadinho desinteressantes para comer também, não é? Também. Portanto, cozinhar a vapor pode ser uma boa hipótese, usar mais o forno do que propriamente a frigideira também é um truque, não é? Essa é isso para evitar a utilização de grandes quantidades de gordura, não é? Portanto, mesmo o azeite é uma gordura excelente, mas aliás, uma das características da dieta mediterrânica é a frugalidade, não é? Que tem a ver com este comer com conta, peso e medida, não é? Quando nós dizemos, é uma dieta rica nisto, portanto, no fundo, são dietas ricas, são os alimentos base da alimentação, mas comer em excesso, de facto, não devemos comer de nenhum tipo de alimentos, não é? Claro. Portanto, que acabamos por causar excessos. Mas eu tenho que juntar aqui uma coisa que nunca se vê, porque obviamente estamos num curso de cozinha saudável, mas aqui temos que juntar um grande alimento, chamemos-lhe, da dieta mediterrânica, que é também uma grande fonte de exportação portuguesa, que é o vinho. Exatamente. Professor, vamos lá desmistificar mais uma vez a história do vinho tinto. O problema do vinho, portanto, o vinho é um alimento saudável, temos de seguir aquela regra do Código de Delfos, do Hipócrates, da ilha de Delfos, que definia que era importante, a regra principal era a moderação. Entende-se como moderação, para os homens, beber 2 copos de vinho por dia, de preferência de vinho tinto, e as mulheres 1 copo. O vinho, de facto, tem propriedades, deve ser bebido às refeições, e nunca naquele estilo de beber da Europa do Norte e da Europa Central e da Europa do Leste, que é não beber durante a semana e intoxicar ao fim de semana, não é? Porque isso tem uma ação extremamente perniciosa, e não é por acaso que nesses países, à segunda-feira, existem mais internamentos dos hospitais com infartos e arritmias. Portanto, o vinho tem uma propriedade de subir o colesterol bom, chamado das HDL. O vinho tinto é muito rico em resveratrol, que é um polifenol, que tem uma ação antioxidante, anti-inflamatória e anti-aterosclerótica, que previne a neurodegeneração, portanto tem um papel importante na prevenção de doenças neurodegenerativas como o Alzheimer e a doença de Parkinson. E por isso mesmo é que há 4 anos um gigante da indústria farmacêutica, a Glaxo, comprou um laboratóriozinho na zona de Boston por cerca de 700 milhões, uma coisa pequenina, só porque tinha umas moléculas
semelhantes ao resveratrol, que é o produto básico do vinho tinto, que produz estas vantagens de prevenção. Portanto, com conta, peso e medida... Vai atrasar o envelhecimento. O resveratrol é um agente anti-envelhecimento que faz estimular um sistema enzimático, que são as sirtuínas. Sirtuínas essas que têm um papel de reparação do ADN. E, portanto, é nesse sentido que são anti-envelhecimento. É claro que isto tem que ser confirmado agora por mais estudos, mas é uma promessa que tem excitado a imaginação de muitos médicos e cientistas. Precisa de se confirmar porque isto já está aprovado no animal. Claro. Agora, falta provar nos humanos. Mas, acima de tudo, sabemos que venha a aprovar-se ou não essa teoria, é importante beber com moderação e o famoso copo de vinho tinto à refeição, não havendo contraindicações médicas, podemos estar não estamos a generalizar a população toda, mas se não houver qualquer inconveniente levantado por um médico ou um profissional de saúde, à partida não fará mal. É um hábito saudável que se associa, portanto, a maior longevidade, uma vida mais feliz, uma vida mais saudável. E ajuda no convívio. Mas em moderação, só que há pessoas que não conseguem moderar, exatamente. Não conseguem beber, porque sentem-se felizes com um copo, extraordinariamente felizes com 2, no Nirvana com 3, no Paraíso no hospital com 4. Mas, olhando para isso, e se pensarmos que uma garrafa dará para 5, 6, 7 pessoas durante um almoço ou um jantar, não sei, mas, acima de tudo, que a escolha também recaia sobre o produto nacional. Trouxemos boas notícias do último grande festival que decorreu em Guimarães, por sermos capital da cultura. Portugal, comparativamente com os outros países, concorreu com menos, ganham mais. Portanto, estamos mais uma vez de parabéns. Nós, no setor do vinho, somos assim a excelência, os campeões. Nacional. A seleção, exatamente. E nos últimos anos tem havido uma grande aposta na qualidade. Sabemos que há décadas atrás o vinho era em garrafão, não é? Como se costumava dizer. E agora a aposta foi na qualidade e estamos na excelência e estamos também numa situação em que podemos contribuir para resolver um bocadinho este nosso problema nacional, que é o problema financeiro e económico em que estamos, e que o setor do vinho é dos poucos setores onde nós somos autossuficientes, até produzimos acima das nossas necessidades e, portanto, estamos com grande capacidade para exportação. E é sabido que nos últimos anos a exportação dos vinhos para todo o mundo está a ter um grande incremento e, portanto, nós agora estamos com muita esperança que a reforma da política agrícola comum, que está em discussão neste momento e que esta semana em Bruxelas estão a ser apresentadas as propostas pelo Parlamento Europeu, que venha a dar um impulso nestes produtos ditos mediterrâneos. Porque nós sabemos que Portugal tem sido prejudicado, vamos chamar-lhe assim, pelo efeito das políticas agrícolas comuns, porque não promovem, em termos dos apoios que são canalizados, para os nossos setores. Infelizmente, o setor das hortícolas, do vinho, das frutas, não são setores que têm os mesmos apoios, que têm os cereais, que têm a pecuária, que os países do norte da Europa são muito mais apoiados. E a nossa esperança é que agora, com esta reforma da política agrícola comum, também ela venha dar um impulso ao nível dos apoios, de modo que nós fiquemos mais equiparados em termos desses apoios que são dados aos agricultores, porque só para os telespectadores terem uma ideia, portanto, dos 27 Estados-membros da União Europeia, nós somos o 5º a contar do fim, portanto, estamos em 22º a receber menos por hectare. Portanto, a ajuda que usa... Porquê? Exatamente porque estes produtos da dieta mediterrânica, o vinho, as frutas, as hortícolas, não são apoiados como esses produtos da Europa do Norte. O facto de estarmos com a dieta mediterrânica portuguesa consagrada como património pode ajudar a virar esta... Sim, já está a dar alguns efeitos, vamos chamar-lhe assim. Alguns frutos, porquê? Porque já existe, digamos, está a ser feita, vamos lhe chamar assim, uma campanha de união entre um lobby, Portugal, Espanha, Itália, França. Portanto, estes países que têm a propensão para estas produções estão unidos a fazer um lobbying junto da Comissão Europeia e do Parlamento, porque pela primeira vez na história o Parlamento tem que aprovar também as propostas que foram apresentadas pela Comissão Europeia para que isto seja aprovado, e está a ser exercido esse lobby de modo que de uma vez por todas haja alguma justiça na distribuição desses apoios
por todos os setores da atividade económica, de modo a que Portugal venha a ter um benefício maior relativamente a estes setores. Aliás, daí a resposta à pergunta, mas porquê agora decidimos candidatar tudo e mais alguma coisa? Primeiro foi o fado, iria ser este ano também o canto alentejano, mas foi adiado mais um ano. Mas, Vítor Barros, por exemplo, a questão de revitalizar a agricultura portuguesa pode, de facto, não diria estar dependente, mas tendo em conta esta nota que a engenheira Maria Antónia nos deu, pode revitalizar nesta perspectiva, não é? Conseguirmos mais apoios para os produtos que são portugueses. Sim, e da nossa dieta. Porque, historicamente, a PAC vem do Norte, foram os países do Norte. Constituiu a primeira Comissão Económica Europeia, não é? A CE. E, portanto, a PAC não tinha sensibilidade para este tipo de produções. E hoje tem mais, as negociações estão a decorrer e espera-se que, de facto, não fiquemos em quinto a contar do fim. Exatamente. Mas passemos um bocado mais para o meio da tabela, pelo menos. Não podemos ganhar. Mas houve, de facto, a candidatura daqueles 4 países. Nós aderimos agora. E teve um papel aqui importante a Fundação Portuguesa de Cardiologia, que lançou um abaixo-assinado, enfim, decorrente dos seus trabalhos anteriores, já no mês de maio, que tinha feito, aqui há 2 anos, penso eu, tinha feito no mês de maio, um mês de promoção também das dietas mediterrânicas. Sim, aliás, o mês de maio é mês do coração. E, exatamente. Este ano foi dedicado... O Ministério da Agricultura pegou no projeto. O projeto, quer dizer, não era um mero abaixo-assinado, tinha que se fazer um formulário de candidatura, que aliás se veio a mostrar bastante exigente. E o Ministério da Agricultura, pela envolvência e por um caráter multidimensional da candidatura, tentou liderar o processo com gente, técnicos da saúde, da cultura, do turismo, da Unesco, a Comissão Nacional da Unesco, e tínhamos que escolher uma comunidade representativa da dieta mediterrânea, onde isto ainda fosse vivo, este património ainda fosse vivo. Para a belíssima região de Tavira. E, portanto, Tavira, devo, aliás, prestar aqui justiça, que a Câmara Municipal de Tavira, o trabalho que fez foi, de facto, extraordinário. Sem eles, eu penso que dificilmente teríamos chegado à candidatura, porque passou-se aqui uma coisa que foi a seguinte: enquanto na candidatura anterior dos 4 países tinha havido quem coordenasse o trabalho, que era a Fundação da Dieta Mediterrânica de Barcelona, nós agora, a candidatura do 7 não beneficiou desse tipo de coordenação. E foi pedido a Portugal, como éramos os que íamos à frente no trabalho de casa, foi pedido a Portugal quase para coordenar o trabalho. E tivemos de estar aqui a coordenar por mail, à distância, com o apoio também de uma pessoa que nos ajudou muito, que foi o Dr. Pedro Abreu, da Comissão da Unesco em Paris, da nossa embaixada junto da Unesco em Paris, que nos ajudou muito, porque fez o contacto e a rede entre as embaixadas junto da Unesco, e, portanto, foi possível por isso. Portanto, houve aqui muita gente a ajudar. Ultimamente, a Ordem dos Nutricionistas também tem feito parte desta comissão, e, enfim, foi esta comissão que eu minimamente coordenei, mas para chegar agora a esta para entrega, chegarmos, de facto, à exatamente. entrega e pronto, estamos muito esperançados. Temos um plano de salvaguarda transnacional que temos que cumprir, que é muito exigente, mas que é o trabalho que nós agora temos que fazer, que temos pela frente, não é? Portanto, caso esta candidatura seja então aprovada, Portugal, Chipre e Croácia vão juntar-se à Grécia, Espanha, Itália e Marrocos, estes 4 últimos já desde 2010 que têm a sua dieta mediterrânica como património da humanidade. E é curioso porque esta questão das candidaturas levanta sempre, não é, os que apoiam, os que desapoiam, os que dizem nós temos é que combater a nossa fome e esquecer esta coisa das candidaturas. Mas, Elizabeth, o facto de valorizarmos esta dieta pode ajudar a combater, por exemplo, fenómenos como a fome que tem vindo a se agrar em Portugal. Também. Não é? Porque vamos aproveitar o que é produzido localmente, vamos fazer uma redistribuição equilibrada destes alimentos e, portanto, nessa perspectiva podemos falar também como uma forma de combate à própria fome.
não é? Mas, de facto, a quantidade enorme de evidência que tem sido associada à prática da alimentação mediterrânica, não só nas doenças cardiovasculares, mas, por exemplo, no Porto há um grupo de investigação que se preocupa muito com, ou que estudou de uma forma mais intensiva a prática da alimentação mediterrânica no controlo da asma e da rinite alérgica, por exemplo. Portanto, se fizermos uma pesquisa sobre esta área, há uma área que particularmente eu gosto bastante, que tem a ver com a programação fetal das próprias doenças. E, de facto, existe uma série de evidências, não só, por exemplo, no caso da asma e da rinite alérgica, em que as mães que fazem uma alimentação mediterrânica durante a gravidez, os filhos têm menor incidência dessas patologias, como também está associado, por exemplo, ao peso ao nascimento, a alimentação que a mãe faz. E, mais atrás do que isso, praticar uma alimentação mediterrânica está associada a menor risco de infertilidade. Portanto, só para termos uma ideia da dimensão, não é? Além das associações com um dia... Sim. Agora, sim. Há um estudo muito interessante, que é um estudo italiano, para a prevenção da síndrome metabólica. A síndrome metabólica, no fundo, é aquilo que precede a obesidade. As pessoas têm o abdômen muito prominente, há uma acumulação de gordura. E essa acumulação de gordura associa-se à disfunção eréctil. Então, há um estudo italiano que faz uma comparação entre a dieta mediterrânica e a dieta recomendada pela Fundação Americana de Cardiologia. E, na realidade, a dieta mediterrânica foi muito superior. Portanto, os homens, perderam a barriga, perderam mais barriga, ficaram mais viris. Portanto, podemos dizer que a mediterrânica é sexy, não é? Eu acho que é só com esse argumento que convence toda a gente. E eu acho que está aí o segredo... Meus senhores, querem ser sexy. O segredo do sucesso do Latin Lover. Que é exatamente a mediterrânea. Se calhar é por isso. Há aquelas t-shirts, não é? Os mediterrânicos do It Better. Se calhar é por aí. Não sei se... aliás, a nossa próxima sugestão é daquelas sugestões para dias de festa. O crepe de fruta fresca é mais uma sugestão do chefe Luís Figueiredo, que, juntamente com a dietista Margarida Barradas, abriram as portas desta cozinha muito especial. É uma escola de cozinha saudável. Os cursos estão disponíveis na página apdp.pt. Relembro que no próximo dia 22 as sugestões são de piqueniques. Ok, então para terminar esta refeição vamos fazer uns crepes de fruta fresca com molho de frutos silvestres. Ou seja, que já temos preparado o aparelho dos crepes, em que leva 125 gramas de farinha, leva 5 gramas de açúcar em pó, leva 125 de leite e 25 gramas de manteiga, um ovo. É tudo misturado até termos este preparado homogéneo. Depois vamos usar fruta. A fruta aqui não tem limites, vamos usar a fruta que nós gostamos, a fruta que se encaixa nesta preparação. Podemos utilizar as frutas que nós quiséssemos, os figos, o melão, a laranja, a maçã, qualquer fruto que seja do nosso agrado, nós poderemos introduzi-la nesta sobremesa. Esta sobremesa preza por ser fresca, por ser pouco calórica também e por termos, mais uma vez, a cozinha mediterrânica representada naquilo que é os produtos frescos e a variedade e a sua cor. Okay? Para isso, vamos usar massa de crepes, a fruta fresca e depois também os frutos silvestres que foram previamente reduzidos, ou seja, colocados aqui com um pauzinho de canela para confeccionarem, para se desfazerem e ter um molho bastante rico e colorido para colocar por cima dos crepes na altura em que vamos servi-lo. E nesta sobremesa em particular vamos ter ali beta-caroteno, vamos ter vitamina C, vamos ter antocianinas nos morangos, vamos ter imensas fibras e podemos dizer que esta sobremesa constitui uma espécie de escudo contra as agressões oxidativas a que todos somos sujeitos no nosso dia-a-dia e constitui também uma excelente sobremesa para uma pessoa que precise de ter menos quantidade de gordura, por exemplo, pessoas com diabetes ou pessoas que estejam a ter cuidados com a sua alimentação, porque de facto esta sobremesa, como disse o chefe Luís, não tem muita quantidade de gordura e tem pouquinha quantidade de açúcar. Temos sim a frutose, que é o açúcar de fruta, mas com todas as vantagens que vêm também juntamente com o consumo de fruta e com a pobreza em gordura nesta refeição. Okay, então vamos à confecção do crepe. Temos uma crepeira, uma frigideira mais plana, antiaderente para fazer os crepes. Vamos pincelar com um pouquinho
de gordura. Depois vamos colocar o farinho dos crepes. Não vamos deixar o crepe ficar muito grosso. Vamos deixá-lo confeccionar. Ter cuidado de ter sempre a temperatura bem quente para que ajude a confeccionar rapidamente o crepe sem o deixar aguentar. Depois, com movimentos com o tempero para ir soltando o crepe, para que ele ganhe só um pouquinho de cor e não fique muito seco. Vamos ajeitando com a mão, para não queimar. A partir deste momento é sinal que ele já está confeccionado do outro lado. Vamos virá-lo, ou seja, podemos virá-lo à mão ou podemos dar um toque mais artístico e virá-lo da forma mais rápida. Esta não se vê muito bem. Vamos fazer por uma questão de... Há muitas maneiras de trabalhar este crepe. Por uma questão mais estética, vamos cortar o crepe com estes corta-massas para começarmos depois a montar e fazer o tratamento final. Mais uma vez o nosso agradecimento não apenas à Associação, que é nosso parceiro aqui no Sociedade Civil, mas também à dietista Margarida Barradas e ao chefe Luís Figueiredo. Ora, isto é uma receita para um dia de festa, 3 receitas, aliás: o gaspacho, o bacalhau com azeitonas e os crepes de fruta fresca. Os ingredientes já estão a ser colocados na página do nosso Sociedade Civil, no Facebook, e depois pode rever a forma como são feitas estas 3 propostas através não apenas da internet, com o RTP Mobile. O RTP está online, aliás, este nosso programa vai ficar disponível também para ser revisto, visto mais logo, para quando quiser fazer estas receitas em sua casa. Às vezes, Manuel Carrageta, tornamos o sal o nosso inimigo número 1, o açúcar também, mas o sal não tem de ser necessariamente e totalmente abolido da nossa refeição. Isto porque o chefe usou ali umas pedrinhas de sal no gaspacho. Portanto, o problema do sal é um problema preocupante em Portugal. Nós, por razões históricas ou económicas, somos o país da Europa Ocidental com o maior consumo de sal, porque também fomos os últimos a utilizar a rede de frio, não é? Uhum. O problema é que o sal, os alimentos já contêm sal. E podemos dizer mesmo que mais de 70%, 80% do consumo de sal que nós temos já vem dos alimentos, nos alimentos processados. Pois, por isso não vale a pena. Sal. Portanto, devemos educar as pessoas a não adicionar sal à mesa. Devemos tentar reduzir o conteúdo de sal nos alimentos, através de uma negociação com a indústria alimentar, nomeadamente alimentos processados, reduzir um pouco o conteúdo de sal,
que de cada vez deverá ser uma redução inferior a 20%, porque as nossas papilas gustativas não percebem diferenças inferiores a 20%, portanto dá um grande ganho esse aspecto, e passado um tempo, passado uns meses ou um ano, voltar a reduzir o conteúdo de sal nos alimentos processados. Isso até penso que será possível através de uma colaboração voluntária com a indústria alimentar, que as pessoas da indústria alimentar também estão... Começaram com o açúcar, acho que agora a seguir é o sal. Também, mas o sal, portanto, é tóxico, o sal é tóxico. Eu lembro que no Alentejo, de onde eu sou original, na primavera, as ruas, as pedras nas ruas ficam cheias de ervas, da primavera, e a maneira de matar as ervas é atirar sal para cima das ervas, as ervas morrem. É uma causa importante de cancro do estômago, e em Portugal há um cancro do estômago exatamente devido ao excesso de consumo de sal, a asma, que desencadeia crises de asma, o excesso de sal, um asmático que tenha uma refeição muito rica em sal pode ter uma crise de asma, problema de hipertensão, e o sal é diretamente, quer dizer, tóxico das artérias, particularmente das artérias cerebrais. Não só através, portanto, provoca AVCs, não só através de provocar hipertensão arterial, mas diretamente através de uma toxicidade sobre a parede arterial. E, portanto, o sal é considerado o grande inimigo, e nós temos a esperança que a própria sociedade e a indústria alimentar consiga, nos alimentos processados, reduzir o conteúdo de sal, porque nós habitamos rapidamente. Isto é o que se passa em relação ao leite, por exemplo, o leite gordo, o leite magro. Quando eu aconselho um doente a passar o leite gordo para o leite magro, ele nas primeiras semanas acha que o leite não sabe nada, é aguado. Eu depois a brincar, passar uns tempos, ele já está habituado. E depois agora vai experimentar a beber um pacote de leite gordo. E é a sensação inversa. O leite é muito viscoso, não gosto deste leite gordo. Claro. Portanto, nós aprendemos a gostar daquilo que comemos. Claro. Pois o problema é tentar ir a restaurantes, não é, Elizabeth? Porque quando começamos a cozinhar, por exemplo, com ervas aromáticas, e o Vítor trouxe-nos aqui um livro organizado pela Maria Manuela Valagão, das edições Colibri, Natureza, Gastronomia e Lazer, e dizia eu, quando começamos a apostar aqui nas ervinhas aromáticas, dificilmente conseguimos depois comer fora de casa, porque a aposta recai mais no sal, não é? Mas a Maria Lourdes Modesta é que dizia que o sal é amigo das más cozinheiras, não é? As más cozinheiras é que usam muito sal. As boas usam, e os bons? Ervas aromáticas, as especiarias, e mesmo há pouco falávamos da forma de cozinhar, não é? De facto, cozinhar com muita água durante muito tempo é uma das características que é uma das razões para que os alimentos fiquem com menos sabor. Um dos alimentos que em Portugal tipicamente tinha muito sal e que houve alguma campanha nesse sentido era a questão do pão, não é? Que foi legislado. Mas agora há o pão sal. E houve toda a legislação no sentido de reduzir o teor de sal no pão, até porque o pão é um alimento base da maioria da população portuguesa. Mas depois, de facto, mesmo na culinária, o sal continua a ser um ingrediente muito utilizado. Hoje em dia existem bons restaurantes que tentam apostar numa confecção mais alternativa, mais com o uso de ervas aromáticas e de especiarias. E também há uma série de preocupações de publicação de livros que ajudam mesmo a diversificar esta utilização. Porque quando nós falamos em ervas aromáticas, não existe só salsa, não é? Porque a questão é especiarias, pimenta, cominhos e pouco mais. Ervas também diz-nos que há muitas, não é? Muitas ervas. Exatamente. Aliás, é fantástico tudo aquilo que se pode plantar num pequenino canteiro. Não é preciso, de facto, ter assim uma grande área, nem ter um grande terraço, nem ter um grande quintal, não é? Eu tenho uma varanda muito estreita e agora está repleta de ervas aromáticas, portanto aí a dieta orçamental, poupa imenso dinheiro e é biológico. O Xavier está connosco a falar desta obra do Orlando Ribeiro, que por acaso o Vítor Barros sugere: Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico, com as fotografias do Jorge Barros. Família, será? Não. Por acaso. Mas o Xavier diz isto no Facebook, nesta obra. Ele refere que Portugal é Atlântico por posição, Mediterrâneo por influência cultural, paisagística, climática, proximidade geográfica, embora não seja banhado pelo mar. Ao nível da gastronomia, em Portugal predomina a trilogia dos alimentos mediterrâneos, o pão, o vinho e o azeite, todos eles produtos com adaptação a climas mediterrâneos, do qual Portugal é influenciado. Portanto, está coberto de razão o nosso Xavier, não é? E esta obra é, de facto, fantástica, não apenas de texto,
texto, mas também a nível de fotografias, para percorrer este Portugal que agora se candidatou ao lado de Chipre e da Croácia para se juntar àqueles que vão ser os 7 heróis da dieta mediterrânica, candidata agora a portuguesa a Património da Humanidade da Unesco. Deixem fazer uma breve pausa nesta nossa conversa. Já voltamos à mesa para falar de dieta. Se bem se lembram, ontem divulgamos aqui o congresso que a ACAPO vai promover à volta do design inclusivo. Contudo, alguns dias antes, relembro que este congresso vai decorrer no final do mês, dias 28 e 29 de junho, mas alguns dias antes há uma workshop e uma série de atividades promovida pelo The British Council e não só, à volta também do design inclusivo. O projeto é precisamente 24 horas de design inclusivo e a designer Lígia Lopes vem falar-nos sobre estas 24 horas muito especiais. Olá, Lígia, muito boa tarde e obrigada por estar hoje aqui connosco. Este projeto, nós ontem já falamos sobre a importância do design inclusivo e, bem a propósito, o The British Council a promover 24 horas, um verdadeiro challenge, não é? Um desafio a toda a população, não só a designers. Sim, sim. Este projeto corre uma parceria do British Council, foi um desafio lançado por eles, com o Design Includes You. E, portanto, isto é um workshop que vem reforçar um evento que já tivemos o ano passado em Vila Nova de Gaia, no qual o British Council também apoiou. E este modelo foi lançado pela professora Julia Casson, do Ellen Hamlin Center do Royal College of Art. E, portanto, nos últimos 2 anos temos estabelecido alguma ligação. Isto é muito simples, consiste em 5 equipas de designers, pessoas de diferentes backgrounds, e nessas equipas inclui-se uma pessoa com algum tipo de deficiência, incapacidade motora. Portanto, vamos colaborar também com a ACAPO, a Associação dos Surdos de Portugal, portanto, a Associação Salvador. Temos vários parceiros, portanto, e que nos vão ajudar a encontrar problemáticas que os designers muitas vezes não possam resolver, exatamente. Aliás, ontem falávamos disso. Os vários parceiros envolvidos ontem no programa sobre design inclusivo diziam que às vezes o designer vem até ao problema, mas depois no centro do problema estão as pessoas que também podem ajudar o designer a encontrar a solução, não é? Exatamente. O que acontece aqui é que normalmente as pessoas com algum tipo de incapacidade, que são os utilizadores finais, podem nos ajudar muito no processo do brainstorming e no levantamento do problema. Portanto, eles muitas vezes têm soluções que eles próprios encontram no dia a dia e que nos podem passar essa informação. Portanto, é uma troca de experiências, é uma partilha de conhecimento muito interessante, em 24 horas, que é muito intenso. Pois é, isso que eu ia dizer. Isto tudo uma verdadeira maratona de 24 horas. Começam às 9 da noite na Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, todos, não é? porque a entrada é livre, portanto, dia 21 às 21. Exatamente. Não tem que enganar, não é? E depois, também, posso convidar todos para se juntarem a nós no British Council, aí já nas instalações do British Council, no sábado, dia 23, portanto, pelas 5 da tarde. Que é o final. A apresentação dos projetos. Exatamente. E perceber quem é que vai vencer. Sim, e ajudar-nos a votar na solução que acreditam ser a melhor. Portanto, véspera de São João, os participantes vão então poder estar a partir das 5 da tarde com o público que quiser aparecer. O British Council em Lisboa fica em pleno Príncipe Real, Rua de São Marçal, não é verdade? Portanto, apareça, vote também na solução que lhe parece ser a mais integradora ou mais inclusiva e nós vamos ficar aqui à espera de saber quais são as grandes ideias, porque todas elas vão ser boas, certamente. Qual é que vai ser o vencedor deste Inclusive Design Challenge que vai decorrer então em Lisboa a partir das 9 da noite, portanto 21 horas do dia 21 até sábado às 5 da tarde. Uma verdadeira maratona, Lígia, muito obrigada por estar também a coordenar não apenas o Design Includes You, mas também esta verdadeira maratona que reúne uma série de parceiros. Muito obrigada. E mais uma vez a falar de design inclusivo e se calhar você também pode fazer a diferença. Participe nestes workshops, nestas ideias destes nossos parceiros. Há mais parceiros da sociedade civil com outras ideias.
O Instituto Nacional para a Reabilitação lança a 5ª edição do concurso Cartaz 3 de dezembro de 2012, Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Este concurso tem por objetivo premiar o trabalho gráfico que melhor representa os direitos humanos dos portadores de deficiências. As inscrições estão abertas até 2 de julho. Saiba mais em inr.pt. A Fundação Portuguesa das Comunicações realiza uma oficina que promove a reflexão sobre a tecnologia ao serviço da arte. Destinada aos mais pequenos, Telecarta ou Grafofone permite também que os participantes possam inventar um novo meio de comunicação. O evento decorre no Museu das Comunicações todos os sábados até 28 de julho. A Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal organiza um congresso sobre design inclusivo. O evento decorre nos dias 28 e 29 de junho, em Lisboa, e pretende apresentar exemplos de boas práticas nos domínios da arquitetura e design para facilitar o dia-a-dia das pessoas com mobilidade reduzida. Está patente no Museu do Oriente, em Lisboa, a exposição Energias Renováveis, Energias do Futuro. Esta mostra tem como objetivo apresentar o que se faz em Portugal, um dos pioneiros na utilização destas energias, e decorre até 28 de outubro. A exposição Perfumes do Oriente reúne peças de grande valor estético e histórico, provenientes de diversas regiões da China. As obras também revelam a maneira de ser dos chineses nos finais do século XIX. A exposição está patente em Braga, no Museu Pio XII, até 30 de setembro. Estamos basicamente no final deste nosso programa. Permitam-me, Manuel Carragete, é importante, se de facto a nossa candidatura for aprovada, é importante continuarmos a divulgar estas boas práticas mediterrânicas? É fundamental, não apenas a alimentação, mas o estilo de vida. O estilo de vida um pouco menos severo, um pouco mais compreensivo, quer dizer, com mais afetos, com uma relação mais harmoniosa entre as famílias, as gerações mais novas, as crianças, os mais velhos. Vamos ver o diálogo entre as gerações, também à volta da mesa. As relações são fundamentais, que caracterizam, de facto, o estilo de vida mediterrâneo, que não apenas a alimentação, mas este estilo de vida mais relaxed, mais... Slow food. Há quem lhe chame já o movimento slow food. Com mais sorrisos, isso sempre. com mais gargalhadas, com melhor disposição. Sempre. Exatamente. Isso é fundamental. O otimismo tem um papel fundamental. Brincar com a comida, no bom sentido. Brincar com a comida e saborear a comida. E não fazer aquele erro de estar ao computador e comer à pressa. Sem saber o que está a comer. Temos aqui uma sugestão. Já que falamos em divulgação, portanto, eu também estou ligada ao Observatório dos Mercados Agrícolas, e nós, nos mercados agrícolas, mesmo antes da candidatura de Portugal, já nos preocupávamos com a dieta mediterrânica, e temos uma publicação que não é preciso comprá-la, pode está fazer online. o download. Exatamente, está online no site do Observatório, que é www.observatorioagricola.pt, e tem já também informação sobre esta questão da dieta mediterrânica. Muitas das coisas que foram ditas aqui são também comunicações que foram apresentadas nesse seminário internacional por nutricionistas, por médicos, e quem estiver interessado em saber mais informação poderá então consultar esta publicação. Muito bem, fica esta nota, está no observatorioagricola.pt. E a última sugestão é do Instituto Nacional de Investigação Científica, um clássico da agricultura portuguesa através dos tempos. Eugénio de Castro Caldas é também uma sugestão do nosso convidado Vítor Barros, que hoje esteve aqui em nome também do Ministério da Agricultura e como coordenador da nossa candidatura da dieta mediterrânica para Património da Humanidade. Estão-me a dar 10 segundos, Vítor. Só para dizer, relativamente à questão do Xavier... Do Mediterrâneo e do Atlântico. Exatamente. Portugal, pela sua posição junto ao Atlântico, traz para este mundo mediterrâneo uma especificidade que é o consumo de peixe. Sim. Não falamos muito de peixe, mas de facto, somos os terceiros ali. maiores consumidores de peixe mundiais, a seguir ao Japão e à Islândia, e de facto por causa deste posicionamento nosso. Esse livro do professor Castro Caldas tem as plantas que
dado os nossos descobrimentos do Novo Mundo, trouxemos para este mundo mediterrâneo também, que foi sempre um cruzamento de civilizações. Boas culturas, não é? Exatamente. E esperemos que seja um cruzamento de boas práticas com Chipre e Croácia a juntarem-se, se tudo correr bem, à Grécia, Espanha, Itália e Marrocos para termos a nossa dieta, chamada também mediterrânica, como património de toda a humanidade. Muito obrigada por terem estado aqui connosco nesta nossa emissão. Amanhã vamos tentar, com a ajuda dos nossos convidados e parceiros, responder a esta pergunta: para que servem as células estaminais, afinal? Junte-se a nós quando forem 2 da tarde, quando consiga. Até já.